Meus irmãos, nós estamos essa semana, como eu comecei, nós já é o 6º dia, desde terça-feira, tratando desse tema, comunhão e adoração, né? Algumas palavras que já foram ministradas, né? Sempre ali de 30, 35 minutos, sobre esse tema, comunhão e adoração. Iniciou-se na terça-feira, né? Talvez você está se achegando agora, está vendo esse tema, comunhão. Nós estamos um período, né? Já convido, né, você para estarmos aqui amanhã, normalmente, amanhã, a continuidade, né? Vamos chegar até o 15º dia desse momento de comunhão e adoração. Nada é melhor que nós iniciarmos o nosso ano em comunhão com o Senhor, né? Em comunhão, em adoração, né? Antes mesmo de pedirmos, antes mesmo de nós colocarmos as nossas demandas diante do Senhor, antes mesmo nós ali fazermos nossos pedidos, nós temos que pedir a comunhão, né? Pedimos a comunhão com Deus, porque a comunhão, ela nos traz uma harmonia, né? Ela nos traz esse modo de nós sentirmos. Ontem o irmão Cláudio trouxe aqui um conceito muito bem feito, né? Questão de comunhão, trouxe alguns conceitos. E para início, aqui eu vou trazer um muito simples, somente para você entender essa comunhão. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, no modo de pensar, né? Uma identificação. Quando nós estamos em comunhão, naturalmente a igreja do Senhor, ela caminha pelo mesmo parecer. O apóstolo Paulo usa essa palavra, né? Ela caminha no mesmo parecer, no mesmo sentido. Recentemente nós fizemos uma reunião ali, né, com os presbíteros, e o pastor perguntou algum nome, né? Perguntou um nome e falou assim: olha, determinado local, quem que os irmãos acham, né, que deveria estar lá? De repente os irmãos tudo apontou numa direção, unânime, né? O que é isso? Comunhão no ambiente. E Deus, ele deseja a comunhão, assim foi o projeto dele desde o início. Quando o Senhor fez o homem, que ele colocou lá no jardim do Éden, ali traz a comunhão. A comunhão naturalmente se estabeleceu. Mas o homem, como todos conhecem, a história, ele pecou, né? Ele foi destituído e ele perdeu essa comunhão, ele teve essa perda. Ali começa a agonia, né, um pouco humana, ali começa as suas agruras, ali começa as suas dificuldades. Quando o homem sai da comunhão do Senhor, ele sente a dificuldade. Ele sente ali naturalmente aquilo que era para ser mais tranquilo. No jardim do Éden, a palavra fala que não faltava nada, e o homem resolve perder a comunhão. Nós não podemos perder essa comunhão que Jesus Cristo nos dá. Não podemos perder a comunhão em Deus, porque a própria palavra fala, né? É melhor 2 do que 1. Né? E quando nós olhamos o projeto de Deus, quando nós olhamos aquilo que Deus fez, da sua perfeição, nós chegamos à conclusão que a palavra a cada dia ela se edifica, a cada dia ela se fortalece. Eu mesmo agora estava viajando e voltei com minha esposa, e nós visitamos uma situação ali de uma pessoa que naturalmente nos veio a Bíblia. A pessoa já teve um casamento, entendeu que talvez não estava bom, perdeu a comunhão. O segundo casamento, perdeu novamente, e entrou numa dificuldade, está um pouco só, né? E está num momento de enfermidade. E é uma coisa que a gente não se pensa, a gente não se prepara, né, para a idade. Nós muitas vezes reservamos dinheiro, muitas vezes não estamos preocupados, e na hora nos vem a importância da família, a importância de termos a estrutura que Deus deu para o servo dele. Me veio logo à mente, minha esposa já trouxe logo a ideia, a importância dos filhos, do cuidado. E o projeto de Deus, ele é eterno, ele não erra no seu projeto. Muitas vezes nós, né, ouvimos críticas por aí, nós servimos a um livro antigo, né, a um Deus antigo, mas as verdades dele é eterna. A estrutura familiar que ele colocou, os fundamentos que ele colocou são eternos. Talvez você já viu aquele remédio, né, da vovozinha. As vovozinhas geralmente gostam de prescrever um remédio. Às vezes a gente fala assim, remédio antigo, remédio que não é bom, né? Cada família tem o seu, né? Da minha esposa é o melão São Caetano, é preferido, né? Toda e qualquer situação, o melão São Caetano dói a cabeça, melão São Caetano estômago, melão São Caetano, né? A minha tem uma tradição lá, que agora é o magnésio, dói a cabeça, magnésio, né? A irmã Patrícia esteve lá na minha casa, lá no Paraíso. Minha mãe já estava receitando um magnésio para ela já. Patrícia, você tem que usar o magnésio.
E às vezes essas receitas de vovozinhas são coisas antigas, né? Às vezes nós sorrimos, mas elas funcionam. A palavra aqui, só um título de comparação. Talvez para você pode ser antigo, para alguns pode dizer que é antigo, mas essas verdades, elas são eternas. Essas verdades, esses fundamentos que foram estabelecidos são eternos. Quando Deus estabeleceu a comunhão no paraíso, Ele não fez isso simplesmente por achar, simplesmente, mas Ele fez porque Ele conhece a necessidade do homem. O homem, quando Deus fez o homem, falou assim, não é bom, né, que ele fique só. Eu lhe colocarei uma adjuntadora, eu coloquei uma companheira ao seu lado. E Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele já pensou que um dia um homem pode envelhecer. Ele já colocou filhos ao seu lado para nesse momento de dor, nesse momento de agrura, para poder estar ali, os firmes fundamentos. Então a palavra fala que é melhor dois do que um. É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro pode levantar, né? Essa situação mesmo que eu contei para os irmãos, uma coisa triste, né? Nosso parente caiu, ficou ali sem poder se levantar, não tinha ninguém para levantar ele, né? Passou a noite sem levantar. E isso mexeu com a gente, mexeu com minha esposa, e a gente vinha comentando a importância da comunhão, quando a palavra fala é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. E esses fundamentos, eles são eternos. Esses fundamentos, eles são imutáveis. Quando Deus estabeleceu a sua família, Ele entendeu pela imutabilidade. Então, se você veio aqui hoje, uma das primeiras coisas da comunhão que eu quero chamar a sua atenção, não despreze a sua família, não despreze aquele que está por perto, não despreze aquele que está ao seu lado, não despreze aquele que muitas vezes você acha, fala, isso aqui não vai me servir para nada, isso aqui talvez não pode me ajudar nada, mas é sua família, é aquele que pode socorrer no momento difícil. Quando Deus colocou a família, Ele fez um projeto. E quem é o homem para dizer que o projeto de Deus teve erros? Quem é o homem para dizer que o projeto de Deus teve falha? Quem é o homem para se levantar contra o projeto de Deus? Ele pode até se levantar, ele pode até falar, mas ele vai pagar o preço pela sua má escolha. Ele vai pagar o preço pela sua má escolha no momento mais difícil, talvez ali em idade, talvez ali no momento ali da situação, a reflexão começa. Naturalmente a pessoa começa já a refletir, já começa a pensar o que eu fiz da vida, o que eu fiz com o projeto de Deus, o que eu fiz para aquilo que Deus me entregou. Deus, Ele entregou a sua família para você cuidar como um bom soldado, à frente, valente, cuidando da sua família, trazendo a comunhão, pelejando pela comunhão, pelejando pela comunhão. Muitas vezes nós temos que pelejar pela comunhão na nossa família. Muitas vezes temos que abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão do nosso eu, do nosso achismo, daquilo que entendemos que é correto. Muitas vezes pensamos que até temos razão, e muitas vezes até temos mesmo, mas nós cedemos a razão, e ganhamos a paz, e ganhamos a comunhão, e ganhamos a harmonia, porque Deus, quando Ele estabeleceu o seu projeto, não se engane, Ele não falhou, Ele não errou, Ele fez o seu projeto para ser cumprido na íntegra, sem emendas do homem. Muitas vezes vemos alguns querendo emendar o projeto de Deus, querendo tecer comentários, querendo dizer como é que o projeto de Deus deve ser, né? Ainda mais agora no tempos de podcast, né? Liga-se lá a televisão e sempre tem alguém com uma emenda do projeto de Deus, sempre tem alguém pronto para fazer uma proposta, sempre tem alguém pronto para dizer que algo está errado. Quem é o homem para apontar o projeto de Deus? O projeto que Ele traça é eterno, o projeto que Ele traça é verdadeiro, porque a palavra do Senhor é verdadeira e ela não vai ficar caída, a palavra do Senhor não vai ficar cumprida pela metade, ela vai se cumprir por completo. Ou você goste, ou você não goste, ou você acredite ou não acredite, ela vai se cumprir. E que Deus te dê a maturidade, que Deus te dê a sabedoria, para você não ver a palavra cumprir de forma negativa, quando está a certa idade, né? Deixa eu gastar meu tempo, deixa eu curtir bastante, deixa eu cuidar da minha vida da forma, né, que eu bem entender. Mas as consequências, elas chegam, né? As consequências chegam. Muitas vezes eu vejo pessoas, né, às vezes jovens,
e também pela misericórdia de Deus, muitas vezes andei em caminhos perigosos, tentando ali jogar a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida de qualquer jeito. Você pode perder a comunhão e entrar numa consequência terrível. Entrar numa situação de difícil reversibilidade. Hoje mesmo pela manhã, estava aqui na madrugada, eu e um outro irmão, chegou aqui um homem, conversei com ele, fiquei um tempo ali conversando com ele, aconselhando ele chorou, né? Falou assim, queria estar no púlpito, pronto, né? Tem conhecimento, falou para mim do que ele pregava, da graça, da misericórdia, ele explicou tudo aí, mas perdeu a comunhão de uma tal forma, mas nós estávamos aqui trazendo uma palavra para ele restabelecer a comunhão. Não deixa perder a sua comunhão, não deixa que a sua comunhão venha a ser roubada, não deixa jogar a sua comunhão fora, sendo perdida de qualquer forma. Não deixa a sua comunhão ser jogada fora. Tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, nós ou trazemos comunhão, ou perdemos a comunhão. Toda e qualquer nossa ação, ou ela nos traz comunhão, ou ela nos traz falta de comunhão, né? Como diz a descomunhão, a igreja católica gosta muito desse termo, né? A descomunhão, a retirada. Tudo aquilo que nós fazemos, ou é para aproximarmos de Deus, ou para sairmos fora. Esses dias mesmo eu tive um exemplo prático, né, disso. Estava em casa, tentando assistir um filme, e procurava um filme que não desagradasse a Deus. Eu olhava todo o filme, parece que tinha cena, tinha alguma coisa, e eu rodava, procurava, e não achava um filme, uma seleção. Aí eu vi um filmezinho que falava assim, acho que é Em Defesa de Cristo, salvo engano. Rapaz, tem até um livro. Aí eu falei, vou colocar esse filme aqui, conta uma história do homem que ele era ateu e resolve se converter ao cristianismo. Quando acabou o filme, um filme simples, eu estava chorando, né? E na hora me veio à mente, cada porta, cada ativação que nós fazemos, ou ativa a nossa comunhão, ou desativa a nossa comunhão. Na hora já me veio à mente, quantas vezes nós desativamos a comunhão? Quantas vezes perdemos a oportunidade, né, de enaltecer, de levantar a nossa comunhão? Um filme simples, um tema simples, um ator contando a história de um homem ateu, e eu acabei o filme, estava chorando. Contei umas 2 vezes a história para minha esposa, ela teve que ouvir, eu explicando para ela, né, como é que tinha sido o filme, empolgado, porque ele nos trouxe comunhão. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que colocar diante de Deus, pense, isso me traz comunhão ou me retira a comunhão? Essa amizade, ela me traz a comunhão, vai ativar a minha comunhão ou vai jogar fora a minha comunhão? Nós temos que nos retirar tudo aquilo que tira a nossa vida espiritual, tudo aquilo que mina, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão diante de Deus. Daniel, a palavra fala que cativo de Judá, exilado, quando ele esteve ali diante do rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele chegou ali, e o rei já trouxe logo da determinação, né, que todos os manjares, ele foi separado para ser um dos sábios do rei, para ser ali como uma espécie de conselheiro, alguém ali para trazer palpites, alguém trazer opiniões do rei, e o rei determinou servir a comida, né, servir o mesmo manjar do rei. Talvez os dias de hoje eu fiquei me perguntando, me colocando aqui como primeiro lugar da fila. Talvez eu imaginaria, né, que honra comer a comida do rei, que honra servir esse manjar, né? Eu já fiquei até imaginando, né, até com receio de eu contar um testemunho, né, não fui promovido, cheguei como rei de Judá, cheguei como cativo de Judá, melhor dizendo, e já estou comendo a comida Nabucodonosor. Talvez até enxaria, né, estou comendo a comida do rei Nabucodonosor, estou sendo honrado. Alguns até citam a palavra, né, estou comendo o melhor dessa terra. Mas Daniel, na hora ele entendeu que aquela porta, ele não abriu aquela porta, ele entendeu que aquela porta ia trazer prejuízo. Ele preferiu ativar a porta do mundo espiritual, a porta da comunhão. Ele falou, não quero, não assentou no meu coração, não quero comer a comida do rei, né? E ele fez ali uma palavra. Então a porta se abriu na vida dele, uma porta bonita, comer a comida do rei, o vinho que o rei bebia, coisa boa, as melhores coisas. Mas ele rejeitou e ele abriu uma porta espiritual, ativou o mundo espiritual, a porta da comunhão, assentou no meu coração, né, com meus legumes. Ele teve ali uma preparação.
ele teve a oportunidade de comer a comida do rei, de comer o banquete do rei, mas ele preferiu ativar a porta do mundo espiritual. Quando nós estamos diante de uma oportunidade, nós temos que nos perguntar, como Daniel, essa porta que eu vou abrir vai ativar a vida espiritual? Ou ela vai minar a minha vida espiritual? A bênção, né, que muitas vezes chega, como chega. E o que ele pensou? Eu não vou ativar essa porta. Quando essa porta chegar nas nossas vidas, nós temos que perguntar, da mesma forma que Daniel, ele se assentou no coração, essa porta vai ativar ou essa porta vai fechar a vida espiritual? Porque a comunhão, ela é constante, a comunhão ela é contínua, a comunhão ela é permanente. Quando o pastor Isaías ele nos chama para fazer esse período de comunhão e adoração, essa primeira, vamos dizer assim, essa arrancada que nós damos aqui, esses 15 dias, não é para ficar somente aqui. Isso aqui é a mente só para nos destravar, só para nos tirar do nosso dia a dia, só para nos chamar nossa atenção, mas essa comunhão ela é permanente. A comunhão ela tem que ser permanente, toda a vida. Aqui é só para nos darmos um empurrão, para nos lembrarmos, nós temos que servir ao nosso Deus, ao nosso poderoso Deus. E nós temos que tomar cuidado, que nós vivemos uma era, um tempo em que não tem problema, né? Os achismos, fala, não, tudo bem, isso pode, isso não tem problema, isso não é nada não, isso é fanatismo, isso é coisa passada, né? Às vezes agora, isso não tem problema não, isso não afeta a comunhão. Ouvimos muito isso no dia a dia. Esses dias mesmo eu estava conversando com um colega, e ele participa de uma denominação, e a denominação é um pouco rígida, um pouco uso e costume, e ele perguntou minha opinião sobre alguns pontos ali, o que eu achava, né? E eu pedi a Deus, Senhor, comunhão, né, para responder. Pergunta difícil, você responder a coisa. E na hora eu falei para ele assim, meu irmão, o que te vai fazer isso aí? Vai passar? Vai sobrar? Eu falei, por que é melhor você errar diante de Deus? Porque a gente só tem que errar, né, para o nosso lado. Porque nós só temos que errar para o lado do mundanismo, errar para o lado do pecado. Eu falei, você vai errar para o lado de dentro, vai errar mais. Eu falei, fica à vontade, isso não vai te fazer mal não, né? Isso não vai te matar, isso não vai trazer uma tristeza não. Por que não errar do lado diante de Deus? Porque na dúvida, né, por ficarmos diante de Deus, temos as plaquinhas no dia a dia no trânsito, né? Quando nós estamos na dúvida, fazer o que? Melhor não ultrapassar. A gente dá uma olhada ali e vê, será que eu vou? Será que eu não vou nessa ultrapassagem? Mas muitas vezes quando é as coisas de Deus, fala, a palavra não é muito clara nisso aí. O grego traz isso aqui. Eu fiz uma pesquisa no hebraico, e a pessoa se arma, ele vai construindo ali um monte, né, de defesa. E ele já fica em defesa, que tudo que fala, ele já sabe, ele já ouviu, ele está pronto ali, está fazendo a sua autodefesa, né? Por que nós temos que errar para o lado de dentro? Falei para ele, erra para o lado de dentro, erra para o lado de Deus. Se for para errar, erra para o lado de Deus, erra para o lado da sobra. E ele assentou isso no coração, e eu me esqueci disso. E ele ontem falou para mim, eu estava aconselhando um outro irmão dele, que estava com o mesmo problema, reclamando algumas coisas, e ele falou, vamos errar para o lado de Deus, vamos errar para o lado de dentro. Se for para errarmos, vamos errar para o lado de Deus. Por que temos que errar para o lado do mundanismo? Porque temos que ceder, porque temos que perder a comunhão a qualquer custo. A comunhão é algo que deve ser buscado continuamente. Nós não podemos perder essa comunhão por qualquer coisa. Muitas vezes investimos tempo, né, para segurarmos bem, investimos tempo no trabalho, para nos organizarmos financeiramente, para construirmos a casa, para ter um carro ali razoável. Muitas vezes a gente se desprende de muito tempo, mas muitas vezes nos falta essa percepção de zelo, de continuidade pela comunhão. A palavra fala no Salmo 27, no versículo 4, Davi disse que pediu uma coisa ao Senhor, né? E eu a buscarei, né, que eu possa morar nas casas do Senhor todos os dias. E eu a buscarei. Ele entendeu que a comunhão, ela precisa ser buscada. A comunhão, ela precisa ser buscada todos os dias.
A comunhão precisa ser algo a ser buscado pelo homem. Quando nós estamos aqui hoje, nós estamos buscando a comunhão e dizendo para o Senhor: mais de Deus, menos de mim. Nós estamos dizendo para o Senhor: mais de Deus, menos da minha própria vida. Mais de Deus, menos dos homens. Quando nós estamos buscando a comunhão, nós estamos falando isso. E a comunhão também me vem na cabeça. Não tem como separar isso. Renúncia. Se nós quisermos comunhão, nós temos que fazer renúncia. Renúncia de muitas vezes lugar. Renúncia muitas vezes de um lugar que não faz bem. Um lugar que você vai ter uma queda. Um lugar que você vai ter uma desaceleração na sua caminhada. Um lugar que vai te roubar a comunhão. A renúncia. Todo homem de Deus, quando ele buscou a comunhão, ele teve que fazer renúncia. Davi, ele teve inúmeras renúncias que ele teve que fazer. Ele teve inúmeras renúncias. Teve alguns momentos que ele estava de frente com o rei Saul, pronto para cortar o pescoço. Mas naquela hora ele renunciou. O seu espírito ali de homem guerreiro, o seu espírito ali de homem que dava conta de resolver aquilo de uma vez por todas. Mas ele renunciou ali à sua própria carne, entendendo que o momento de Deus, ele chega na hora correta, na hora certa. Ele não atropelou as fases. Ele renunciou ali ao seu espírito guerreiro, ele guardou a sua espada. E muitas vezes nós temos que fazer da mesma forma que Davi. Nós temos que renunciar esse espírito de contenção, o espírito muitas vezes de contenda, o espírito de muitas vezes acharmos que tem razão, que é aquele momento que tem que ser resolvido isso. Temos que fazer como Davi, guardar a espada no momento certo, porque a espada utilizada na hora errada, no momento errado, ele vai trazer prejuízo. A falta de comunhão, ela traz prejuízo ao homem. Uma palavra lançada sem comunhão, ela traz um prejuízo. Uma palavra no seio da família pode machucar a filha, pode machucar a esposa, pode machucar o pai, pode machucar um ente querido, quando nós estamos sem comunhão. Mas uma palavra na comunhão de Deus, ela levanta o homem que está caído. Uma palavra diante de Deus, ela levanta aquele que não tem mais esperança. Uma palavra diante de Deus, na comunhão, ela levanta aquele que já não vê mais esperança, aquele que está caído, aquele que não vê solução para nada. O Senhor levanta, porque a comunhão, ela traz a palavra. A comunhão, ela traz vida. A comunhão, ela oxigena o sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus, o Pai, trabalha na comunhão. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade se manifesta no meio da comunhão. Nós vemos a obra revelada de Deus Pai. Nós vemos a redenção de Deus Filho. Nós vemos a consolação do Espírito Santo. A Trindade trabalha na comunhão. E quando nós estamos diante de Deus, como estamos em comunhão, como na luz Ele está, não temos comunhão com as trevas. E o homem, quando ele tem a comunhão diante de Deus, é diferente. Ele consegue enxergar o tempo. Ele não fica desorientado, ele não fica perdido. Se você conversar com uma pessoa que está perdida, está desorientada, é desesperador. Quando você conversa com alguém que não vê mais saída, alguém que já não vê mais saída para os seus problemas. Quando você olha que o homem está desorientado, não sabe o que é norte, sabe o que é sul, não sabe para onde sair, não sabe para onde pedir ajuda. Mas a comunhão diante de Deus, ele acha o porto seguro. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso porto seguro. Abacuque, quando ele entrou em dificuldade, quando Abacuque, o profeta, que ele não estava entendendo o momento, quando ele não estava entendendo a forma que as coisas estavam acontecendo, muita maldade, falou: Senhor, não tem condição. A justiça, meu Pai amado, ela é injustiça. O homem mau, ele estava tripudiando, o homem mau estava se sobressaindo. Abacuque, ele vai para diante do templo do Senhor. Ele clama ao Senhor, e ele pede a comunhão ao Senhor, e ele entende, e ele fala: Senhor, eu entendi. Quando ele entra dentro do templo de Deus, ele entendeu o momento, e ele faz aquele versículo conhecido, um versículo muito conhecido: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. O homem, quando ele entra em comunhão, ele entra a saída, ele entra, acha o seu destino, ele consegue achar a porta de saída, porque Jesus Cristo é a porta da vida. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Nós não podemos perder essa comunhão. José, com todas as suas dificuldades, com todas as humilhações que ele passou, quando ele foi vendido
pelos seus irmãos como escravo, passou humilhação na casa de Potifar, depois foi para a cadeia, mas ele não perdeu a comunhão diante de Deus, ele ficou firme toda a vida diante de Deus, sem perder a comunhão. E quando ele chega diante do faraó, o grande governador faraó, ele chega, para muitos ali vira um preso. Talvez eu estivesse olhando lá, fala, nossa, faraó está falando com um preso, faraó está sendo aconselhado por um preso, mas faraó não viu um preso, faraó viu um homem cheio de comunhão, faraó viu um homem cheio de Deus. Faraó normalmente pegou aquele homem e trouxe ali para ser o seu ajudador, para ser abaixo dele, para governar o Egito. A comunhão, ela tem esse poder de tirar a carga do homem. E quando ele olha os seus irmãos, quando seus irmãos chegam no Egito, que ele vê o homem cheio de comunhão de Deus, talvez eu fique imaginando, poderia surgir, talvez eu fique imaginando eu nascendo, revolta que seus irmãos venderam, tudo aquilo que ele passou, as acusações que ele teve na casa de Potifar, acusação grave, passou na cadeia, mas ele cheio da comunhão, ele fala para os irmãos dele, foi bom que ele teve que ir daquela forma, porque ele estava ali, porque agora ele estava precisando ajudar a sua família. Ele falou assim, foi para isso que eu vim aqui para o Egito. Ele foi vendido como escravo, mas ele entendeu, cheio da comunhão de Deus, que tudo aconteceu, tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus. E Faraó, José, melhor dizendo, não perdeu a sua comunhão, ele não perdeu a sua graça, não perdeu o seu sorriso, apesar das agruras, apesar das dificuldades, apesar da cadeia. Faraó olhou no rosto dele e viu o homem cheio da comunhão, cheio de Deus. Faraó ficou tão impressionado, que Faraó, quando conheceu o pai dele, a palavra fala que ele pediu uma oração para o pai de José, ele pediu que colocasse a mão sobre a cabeça dele. Você já imaginou? O grande Faraó viu um homem, conheceu um homem preso, foi apresentado a ele um preso, agora ele colocou para ser ele o primeiro homem depois dele, e ele pediu o pai dele, José, coloca a mão sobre minha cabeça, coloca a mão, traz a bênção, porque a bênção, ela produz a nossa vida, a comunhão, a bênção que ela passa de geração. A bênção da comunhão na sua vida hoje, a bênção na sua família hoje, ela vai passar de geração em geração. Essa mesma comunhão que ela entra na sua casa, essa mesma comunhão que está disposta, que Jesus Cristo nos traz essa comunhão, você vai poder passar, assim como Davi passou para Salomão, assim como Davi passou para os seus filhos, você também pode passar essa mesma comunhão da sua casa para os seus filhos, a mesma comunhão para a posteridade. E você pode olhar para os seus netos, olhar para os seus filhos e falar, uma coisa eu fiz maravilhosa, ensinei que Jesus Cristo é o Senhor para a minha família. E quando se reunir a família, no final de ano, você vai sentir a comunhão gostosa, você vai sentir Deus passeando no meio da família, você vai sentir Deus visitando a família, passeando, trazendo um ambiente de paz, não um ambiente de derrota, não um ambiente de fracasso, não um ambiente de tristeza, mas você vai ver a paz de Jesus Cristo circulando, e você vai dizer, Senhor, que bom é servir ao Senhor, como é bom servir ao Senhor. Você não vai ficar procurando ninguém que está perdido, ninguém que não sabe aonde está dormindo, você não vai precisar procurar pessoas que não estão ali, porque todos vão estar ali, reunidos, no mesmo parecer, no mesmo sentido. A renúncia ela faz parte dessa comunhão. Não poderia deixar também de falar de Moisés, também o homem também que ele renunciou à sua condição ali da filha de Faraó. Moisés estava ali tranquilo, ele foi ali, chegou no lar, estava aparentemente tranquilo, pronto ali para ser príncipe. Ele foi treinado, ele aprendeu, ele foi educado. Então, aos nossos olhos humanos, ele estava tranquilo, mas ele preferiu atender o chamado de Deus e não perder essa comunhão. E não perdeu porque o Senhor foi um dos homens que mais teve experiência, se não mais na minha visão, diante de Deus. O homem que viu o Senhor face a face, o homem que não desprezou essa comunhão. Ele abriu mão da sua posição, abriu mão da sua condição ali de ser filha de Faraó, para atender ao chamado de Deus. Deus também chama você nessa noite.
Ele também te chama também para sair da sua posição. Ele te chama para sair do seu canto. Ele te chama para sair da sua situação, para termos uma comunhão contigo diferente. O ano de 2024, ele está se iniciando. Estamos iniciando o ano agora. É um ano maravilhoso para iniciarmos uma comunhão diante de Deus. Que tal começar o ano diferente? Que tal começar o ano sentindo a comunhão de Deus? Que tal trazer algo para a sua vida diferente? Algo que vai trazer um renovo, algo que você vai passar para a sua geração, algo que não vai te trazer tristeza, mas vai trazer a paz. O Senhor tem comunhão para a sua vida. E quem tem comunhão com o Senhor adora naturalmente. Aquele que está ligado no Senhor naturalmente adora. A palavra fala que Daniel, toda vez que ele interpretava os sonhos ali que foram colocados diante do rei, sonhos difíceis, teve algum sonho que ele teve que interpretar o sonho do rei, dizer o que o rei tinha sonhado e a sua interpretação. Mas toda vez que ele clamava diante da comunhão do Senhor, essa primeira porta que foi aberta na vida dele, essa primeira porta que ele recusou para comer a comida do rei, ali abriu uma porta de comunhão na vida dele. E ele, toda vez que ele estava ali, quando ele interpretava o sonho, logo em seguida ele falava: foi Deus quem me deu a interpretação, foi o Senhor quem me trouxe essa interpretação, esse sonho. E ele fala: o Senhor é Rei dos reis, Senhor do Senhor, revelador de todos os segredos. Toda vez que um homem entra em comunhão, naturalmente ele adora, naturalmente ele reconhece que o Senhor é Deus, naturalmente é um efeito natural. Quando ele entra na comunhão, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Davi da mesma forma. Davi, ele buscou o Senhor incessantemente. A palavra fala: Senhor, eu desejo estar pela manhã, pela tarde, ao anoitecer diante do Senhor. E ele adora ao Senhor de todo o coração. Inúmeras vezes ele fez salmos, inúmeras vezes ele transcreveu salmos ao Senhor, relatando a sua comunhão, relatando a sua paixão, o seu amor de viver na casa de Deus, relatando ali a sua vontade, ao ponto que ele falou que ele quis construir um templo para o Senhor. O Senhor não permitiu, mas permitiu que o seu filho Salomão construísse um templo. Quando ele olhou, que viu que o Senhor não tinha um templo físico, ele gostaria de ter esse templo, ele gostaria de ter, falou: Senhor, eu tenho casa para morar, o rei vive no lugar, no luxo, mas o Senhor não tem casa. E o Senhor se agradou dele, porque ele estava com a comunhão, e automaticamente ele adorava ao Senhor. Toda vez que nós entramos em comunhão, nós vamos adorar o Senhor pelas mínimas coisas, adorar o Senhor pelo ar que nós respiramos, adorar o Senhor pela vida, adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Eu me lembro que na pandemia, foi uma coisa muito valorizada, né? A gente precisava só de um pouco de ar, não precisava não pegar, além de não pegar o Covid, a gente precisava só de um pouco de ar, né? Eu lembro que quando comecei o ano, eu falei: Senhor do céu, aqui esse ano, a meta é terminar o ano respirando, né? Porque se terminar sem respirar, eu falei: vai subir agora, né? A meta é terminar o ano respirando. Eu falei: Senhor, o ar, meu Pai amado, nós precisamos do ar. E toda vez que eu lembro disso, né, é um motivo de adorar, agradecer ao Senhor. Talvez você pense assim: eu não tenho motivos. Louva o Senhor pelo ar que você respira. Louva o Senhor desse sol do Tocantins, muitas vezes escaldante, mas esse sol que muitas vezes Ele abre, esse sol que muitas vezes Ele fala da criação, Ele fala do Criador, Ele revela a sua vontade, Ele revela o seu querer. Não deixe de adorar o Senhor. Certa vez eu fui num lugar e estava um pouco frio, e eu vi que o pessoal, eles tinham uma certa paixão pelo sol, né? E eu aqui do Tocantins, fiquei assim olhando, falei: paixão pelo sol, lá a gente tem demais, né? E lá eles estavam um pouco frio, e quando dava o tempo assim, 6 da tarde, muitas vezes o vento frio batia, e eu desavisado, 6 horas estava friozinho gostoso, andei com a blusa um pouco normal, né? Entrei no ambiente 6 horas, quando eu saí 18h30 no ambiente, eu quase não consegui, né? Tremendo de frio. Eu comecei a entender por que o pessoal tanto valorizava o sol, por que o pessoal tanto adorava e falava assim: Senhor, muito obrigado, né, pelo sol. Eu entendi dessa preocupação que o pessoal ficava olhando: será que vai bater sol hoje? E eu aqui do Tocantins falava: em nome de Jesus Cristo, né, que o sol hoje ele fique fechado, né, lacrado, né? Mas
Hoje eu entendo que a graça de Deus, ela tudo tem o seu propósito. Muitas vezes nós temos mania, né, de banalizarmos algo simples, algo comum, algo que muitas vezes pode nos, talvez sem significância, sem importância, mas eu comecei a agradecer, né, agradecer pelo sol de cada dia. Muitas vezes quando chegava nesse período do calor, né, eu mesmo tocantinense, falava: Senhor, parece que cada ano, parece que Ele está mais forte, né? Parece que a iluminação do Senhor, esse ano o Senhor abriu um pouquinho mais, parece que o Senhor esqueceu de um pouquinho de fechar a torneira, né? Mas agora eu fico falando assim: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas, o Criador, Ele sabe na hora de colocar o sol, Ele sabe na hora de tirar, Ele sabe na hora de fazer todas as coisas. Daniel fala assim, que Ele conhece as estações, Ele conhece todas as estações, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe a sua necessidade, Ele não se adianta e não se atrasa. Tem um ditado, né, mentiroso, né, que fala assim que Deus tarda, né, mas não falha. Não, Ele não tarda, Ele é na hora correta, Ele está em cima da situação, Ele não existe isso, Ele não tarda, né, se falha, porque Ele é correto, Ele é dono das estações, Ele conhece o tempo, Ele conhece o seu tempo, Ele conhece a sua vida, Ele conhece que é um momento de adoração, um momento de comunhão, Ele conhece que Ele te chamou aqui essa noite, não foi simplesmente para você ouvir uma pregação, você não entrou aqui por acaso, você não entrou aqui simplesmente por achar que você veio para um culto no acaso. É tempo de adorarmos ao Senhor, é tempo de adorarmos ao Senhor, é tempo de entrarmos em comunhão, é tempo de tributarmos a nossa vida, é tempo de preocuparmos a nossa vida, colocarmos diante do Senhor a nossa vida e pedir para Ele: Senhor, cuida, porque o Senhor conhece todas as estações. Falar como Daniel: Rei dos reis, Senhor dos senhores, revelador de todos os segredos, para que possamos dizer: Senhor, Tu és Rei dos reis, o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor é revelador de todos os segredos, o Senhor conhece, Ele sabe de tudo, né? Eu me impressiono a cada dia, o tanto que Deus sabe de tudo, o tanto que Deus sabe de todas as coisas, o tanto que Ele é perfeito, o tanto que a sua mão poderosa, ela é perfeita. Talvez se eu fosse perguntar para muitos aqui, com certeza, cada um tem uma experiência para contar. Hoje pela manhã mesmo, eu vim para a oração, e eu cheguei em casa, já era 7 horas da manhã, acabou a oração, era 6:05, eu cheguei em casa, era 7 horas, minha esposa perguntou: o que você demorou tanto, né? Foi, estava ouvindo umas experiências que o irmão me contou, o irmão que resolveu chegar mais perto diante de Deus, conhecia o Senhor de falar, mas resolveu entrar numa experiência, resolveu mergulhar um pouco mais, e ele estava à porta ali me contando inúmeras experiências, mostrando ali o mover de Deus na vida dele, e ele falava assim: eu estou te atrasando. Eu falei: não conta mais, eu preciso ouvir, saber que Deus faz, saber que Deus muda, saber que Deus conhece as estações. E ele estava ali impressionado e maravilhado com o mover de Deus na vida dele. Tudo aquilo que ele está precisando, o Senhor provém. Tudo aquilo que ele tem colocado diante de Deus, o Senhor provém. Ele estava me contando ali que estava precisando de um determinado produto, e a pessoa perguntou para ele: você quer o produto? Falou assim: quero, mas agora não, estou sem dinheiro. A pessoa pegou lá, trouxe, falou assim: paga quando der, quando quiser, né? Parcelado, e já resolveu o problema dele ali. Deus é um Deus da providência. Nós estivermos em comunhão com o Senhor faz as nossas vidas mais uma vez, como diz no livro de Ageu, mais uma vez o Senhor levanta a sua casa, mais uma vez o Senhor levanta a segunda casa, e a segunda casa, ela é maior do que a primeira, porque Jesus Cristo, Ele é maior. Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o pecado. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de outro homem, Jesus Cristo, esse pecado ele foi na redenção, esse pecado ele foi lavado e remido pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de milagre. Se estivermos em comunhão com o Senhor, se estivermos na luz como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros, teremos testemunho, teremos maravilhas, teremos milagre todos os dias para contar. Veremos a mão de Deus operando em nossas vidas, veremos a mão de Deus nas coisas pequenas, nas coisas grandes. É Deus dos montes, é Deus dos vales, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Eu lembro que uma vez
Eu estava lá em casa e querendo perder a comunhão. O rapaz foi fazer um serviço lá em casa de marcenaria e ele pegou e fechou um local que tinha que passar um fio. E eu sempre falei para ele: olha, aqui vai um fio, aqui vai um fio. Ele pegou e pá, lacrou, deixou o fio. Eu fui para o quarto e falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou valente demais, eu estou valente demais. Se eu for conversar com aquele rapaz, Deus, perigoso, Pai, fala alguma coisa para ele, tem misericórdia. E eu ali nervoso, e ele falou para mim assim: ah, isso aí mesmo. E eu falei: ó, estou R$100 para você tentar resolver isso para mim aqui, tenta aí, gasta um tempo de paciência. Foi, não, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz, tal. E saiu, e eu fiquei ali nervoso, e eu fui para o quarto, e eu fiquei pensando: vou ter que quebrar essa dificuldade, vou ter que quebrar isso aqui. E eu fui para o quarto e falei para o Senhor: Senhor, talvez eu vou ter que quebrar aquilo ali. Falei: eu vou gastar uns R$1.000, R$1.500 a mais. Falei: o dinheiro está lá na conta, Pai, está no jeito de quebrar aquilo lá. Mas eu te peço uma coisa para o Senhor: se for para me quebrar, Deus, aquilo lá, me traz um descanso, me traz uma paz. Eu vou me deitar, mas eu estou muito nervoso, mas muito mesmo, Pai, no jeito de falar bobagem, mas vou me deitar. Falei para o Senhor, desabafei, Muitas vezes a pessoa desabafa nas redes sociais, desabafa-se aonde? Desabafa para o Senhor. Falei: Senhor, eu estou valente, Deus, no jeito, Pai, de falar besteira para Ele. E entrei para o quarto ali, me deitei. Quando eu deitei, eu falei assim: veio a solução do problema. Na hora minha esposa me ligou, eu falei assim: ó, já achei a solução do problema. Ela falou assim: duvido, quero ver. Falei: achei a solução do problema. E eu levantei na hora. Deus me trouxe ao entendimento que eu falei: isso aqui não é de mim não. Falei que eu não tenho condição, que eu não tenho essa habilidade, que muitos homens têm de habilidade. Falei: isso aqui não é de mim não. Quando eu cheguei, 1 minuto, passei o fio. Passei o fio, deu certo. Quando minha esposa chegou em casa, ela já chegou assim já: quero ver, Quero ver. Você conseguiu passar isso aqui? Falei: consegui. Falei: me explica, como é que você conseguiu aqui? Eu falei: foi o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, revelador de todos os segredos. O Deus de Daniel, uma coisa simples, uma coisa fraca, uma coisa que me trazer prejuízo. Eu falei: Senhor, o dinheiro está na conta, vou pagar agora aquilo, mas eu pedi ao Senhor e não perdi a comunhão. Não dei um mau testemunho, não briguei com o homem, embora merecia, mas não briguei com ele, não fiz feio. E Deus mostrou mais uma vez o seu poder, Deus mostrou mais uma vez a sua graça. Falei: Senhor do céu, nós estamos em comunhão com o Senhor, até as besteiras, até as coisas pequenas, até a coisa, aquilo que eu não conseguia com a minha habilidade humana fazer. Paguei o rapaz R$100, ele falou: não faço, isso aí já é coisa sua. Ele quis dizer assim, que era uma má interpretação minha, que eu não expliquei bem para ele. Mas o nosso Deus é Deus do monte, é Deus do vale, é Deus das coisas pequenas, é Deus das coisas grandes. Se tivermos em comunhão com o Senhor, como na luz Ele está, nós estivermos em comunhão com o Senhor, como na luz Ele está, teremos comunhão um com os outros. Não se esqueça da renúncia, não se esqueça da comunhão da família, não se esqueça de buscar ao Senhor de todo o coração. Não se esqueça que fomos que eu estiver pensando, tiver dúvida, será que não agrada ou não agrada ao Senhor? Erra para o lado de dentro, erra para o lado de Deus. Para que errar para o lado de fora? Para que para o lado do pecado? Para que errar para o lado da imundícia? Colocar diante do Senhor, porque nós diante do Senhor nós não perderemos. A comunhão diante do Senhor, o nosso Deus não nos deixa perder, não nos deixa perder. E Ele é um Deus tão bom, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele esquece, Ele apaga o nosso pecado, Ele apaga a transgressão. E Ele diz para nós que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, Ele apaga. Muitas vezes o homem pode até lembrar, muitas vezes o homem pode dizer: eu conheço. Muitas vezes o homem pode dizer assim: eu conheço esse homem. Mas Deus diz também assim: eu conheço, mas eu não me lembro mais dos pecados. Eu passei a borracha. E Ele tem outra qualidade ainda: aquilo que você fez de bom, aquilo que você dedicou na obra dEle, Ele se lembra. Ele se lembra das coisas boas. Ele apaga, Ele passa uma borracha, e Ele te permite que você se levante novamente em comunhão com Ele, para adorar, para bendizer, para dizer como Deus de Daniel: o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, revelador de seus segredos. O nosso Deus é um Deus forte, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é um Deus que nos levanta, Deus, mais uma vez. A palavra fala em Ageu, conta que eles estavam na época de edificar o templo ali, eles estavam cada um cuidando de si mesmo,
Ele estava ali, perder o tempo de cuidar de si mesmo. O profeta Ageu falou: levanta o templo do Senhor, levanta o templo do Senhor. E eles falam assim: por que vocês correm tanto, colhem pouco, né? O dinheiro de vocês parece um saquetel furado, né? O dinheiro não dá. Eles estavam sem a comunhão diante de Deus. Quando o homem está sem comunhão, ele perde. Quando o homem está sem comunhão, é retrocesso. Quando o homem está sem comunhão, ele volta aquilo que chamamos de queda, ele volta para o abismo. Mas quando o homem está diante de Deus, Deus profetizou ali por meio de Ageu, falou: levanta a minha casa, levanta o meu templo, porque mais uma vez eu quero levantar, mais uma vez eu quero levantar o meu povo, mais uma vez eu quero levantar a minha igreja, mais uma vez eu quero edificar, né, o meu povo, e dizer que a segunda casa, ela é maior do que a primeira. A segunda casa, ela é maior. A glória de Jesus Cristo é maior. A glória de Jesus Cristo é bem maior do que o pecado, é bem maior do que a dificuldade. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é Deus forte. É o grande El Shaddai. É o príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Oh, demai, de fly, de cantas uitas. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar, vamos dizer que Ele é Deus poderoso. O Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que se revela ao homem. O Senhor é Deus que levanta, ó Deus, mais uma vez, ó Deus. Levanta, ó Deus, mais uma vez o teu povo. Levanta, ó Deus, mais uma vez a tua casa. Levanta, ó Deus, esse povo, ó Deus, que o Senhor trouxe, ó Deus, a este lugar. Ó Deus, assim como o Senhor disse, ó Deus, para aquele povo, ó Deus, por meio do profeta Ageu. Senhor, ainda, Deus, mais uma vez, levanta, ó Deus, o teu povo. Ainda, ó Deus, mais uma vez, perdoa, ó Deus, o teu povo. Ainda mais uma vez, ó Deus, traz comunhão, ó Deus, traz renovo, ó Deus, e traz a tua graça, Deus. É o clamor que eu te faço, ó Deus. E que o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor.